Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Estamos aqui mais um domingo juntinhos e hoje nós estaremos ministrando sobre o tema a proteção da família. Vamos lá? Texto áureo, vamos fazer a leitura desse nosso texto? Ele se encontra no livro de Salmos 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos passar agora para a nossa verdade prática. Seja qual for a ameaça que a família cristã enfrenta, estejamos certos de que em Cristo a vitória é certa. Vamos para o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje. Ataques contra a família. Ponto 1. Relativismo moral. Respaldo bíblico se encontra aí ao lado. Isaías 5, versículo 20. Os opositores da lei, a todo momento, eles querem desqualificar as leis bíblicas, formatando outras leis, depreciando as leis bíblicas. Mas nós, enquanto cristãos em Cristo Jesus, nós devemos crer que toda a verdade, toda a justiça e todo o juízo se encontra dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. É claro que nós não devemos negar as nossas autoridades, mas nós não podemos perder a essência de crer naquilo que a palavra nos diz, o que a palavra nos revela. É por isso que nós temos que ensinar a palavra para os nossos filhos. 2. Valores anticristãos. O respaldo bíblico se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 3, e diz assim, ó. Os princípios tradicionais da família estão desmoronando, principalmente por causa de leis que estabelecem valores anticristãos, contrários aos princípios da palavra de Deus. Toda e qualquer lei promulgada em conflito com a palavra de Deus resulta em graves prejuízos para a família. Então, nós temos muitas leis que depreciaram, eu falo na questão do casamento e entre outros, né, que não dá para a gente citar com mais detalhes aqui. Mas você está entendendo, você que é cristão em Cristo Jesus, que está assistindo o que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. É por isso que nós precisamos nos levantar dentro dos nossos lares para proteger a nossa família. Nós precisamos ensinar os princípios contidos na palavra de Deus para a nossa família, porque ela é que vai ser a base para a futura geração. 3. Ideologias mundanas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 a 17. Quaisquer que seja o termo utilizado, o fato é que todos eles revelam um total interesse em se opor a Deus e em tudo que se refere à esperança cristã, especialmente quanto aos seguintes valores mundanos que eu vou falar agora. Olha só: desvalorização da vida, disfarçando as moralidades de assassinato, como por exemplo o aborto, eutanásia, desvirtuamento dos valores éticos e básicos a respeito da honestidade, da honra, distorção das bases antropológicas e das leis naturais que destrói o conceito da família, colocando no mesmo patamar homem e mulher, né? E a união de pessoas do mesmo sexo. Mesmo que a biologia e o espelho e o testemunhar digam o contrário. Então, o que eu quero te dizer com todos esses pontos que nós citamos agora? Esses são alguns dos ataques contra a família. E nós, como cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos conhecer a verdade, para que dentro da verdade nós venhamos nos defender desse tipo de ataque no meio das nossas famílias ou mesmo dúvida na mente dos nossos filhos. Vamos para o ponto 2? Ponto 2, a proteção do lar.
Depende de Deus. Salmo 127, versículo 1. E o salmista fala, bem descrito aí nesse versículo, se o Senhor não guardar e nem vigiar a casa, será inútil. Então dependa do Senhor. Uma casa precisa entender, um lar precisa entender que o seu lar tem que ser um altar de adoração e confiança em Deus. Um lar que adora, que busca o Senhor, que é um altar de Deus, há equilíbrio. Depende do casal. Salmo 128, versículo de 2 a 3. O casal precisa entender que um depende do outro. O serviço de casa, os cuidados de um lar, de uma família, com os filhos, depende dos dois. Os dois precisam caminhar em unidade, segundo o que a palavra diz. O papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Dependendo de todos, o cuidado da casa, e eu não estou falando só de limpeza de casa, não. Eu estou falando de relacionamento, depende de todos dentro de uma casa. Por melhor que um pai e uma mãe seja, ele ensinar os princípios da palavra a um filho, mas se esse filho for obstinado em não praticá-la, será difícil. Então, o adolescente, o jovem e o adolescente, eles precisam entender o papel de obedecer não somente a Deus, mas aos seus pais, que praticam os princípios da palavra. É por isso que o papel de um pai e de uma mãe é extremamente relevante dentro de um lar. Se ambos praticam a palavra, eles se comunicam, eles andam em unidade dentro de um lar, os filhos vão querer realmente viver uma vida de casal, vão querer casar, vão querer ter filhos, mas quando eles não têm esse tipo de testemunho, fica difícil um filho, uma filha querer casar. Então, abra esse questionamento aí na sua mente, se você é um pai, uma mãe casado e de repente os seus filhos não têm esse pensamento, comece a se rever enquanto Cristo Jesus, se você verdadeiramente pratica os princípios da palavra de Deus dentro do seu lar. Vamos para o tópico 3 agora? Ponto 3. A família é prioridade. Priorizar a família. Malaquias 4:6. Os casais precisam aprender a priorizar a sua família. Via de regra, casais que priorizam a sua família, os seus filhos, o seu lar, eles têm qualidade de tempo e o tempo é bem otimizado no sentido de todas as atividades que eles fazem. Eu estou falando de casais bem-sucedidos sendo crentes em Cristo Jesus. Eles otimizam o seu tempo e a todo momento eles são como Jesus, eles não perdem a oportunidade de ensinar sempre a palavra de Deus em qualquer atividade que eles estejam, sendo indo para o cinema, tomar um lanche no shopping, de qualquer forma, eles sempre usam esses momentos para estar ensinando os princípios para os seus filhos. Ensinar princípios, né? Eu estava já falando justamente disso. Os casais bem-sucedidos são casais que não só vivem, mas praticam o ensino bíblico. E eles ensinam como a honestidade, o caráter. O caráter não é só quando você está perto de alguém, mas principalmente quando você está longe de alguém. Quem você é verdadeiramente? Você é verdadeiramente aquele que cumpre os princípios bíblicos? Ou você só cumpre quando está na frente de alguém que quer mostrar que realmente cumpre? É isso que é o ensinar, o ensino dos princípios bíblicos. Focar em valores básicos, né? Como ser honesto, falar a verdade, não só ensinar, mas vivenciar aquilo que se fala. Então, casais bem-sucedidos, eles têm esse nível de sucesso com os seus filhos. Eles têm uma boa comunicação, como o ponto 3 fala aqui, tempo e comunicação. Esse tempo e comunicação que fala aqui, está o respaldo bíblico em Deuteronômio 6,
versículo de 6 a 7, ele está falando do tempo que o casal tem a só. O casal precisa ter um tempo a só para conversar e gerar intimidade entre o casal. Vamos para a parte final da nossa lição agora? Aplicação pessoal. O maior desafio para um casal cristão sempre é o de criar uma cultura familiar baseada em valores espirituais, que seja forte e tenha influência em seus filhos do que qualquer outra cultura mundana. Este é o melhor antídoto contra as ameaças mundanas dirigidas à família. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse final aqui. A visão do Ministério Apostólico Getsemane é uma igreja baseada em famílias, estruturadas por princípios bíblicos que amam a Deus e ao próximo, expandindo assim o reino de Deus sobre toda a terra. Nós estamos falando esses dias sobre a proteção da família. Não se consegue proteger nesse tempo a sua família se a base dela não for o Senhor. O Salmo 124, o salmista descreveu muito bem isso. Que hoje chegue a revelação na minha e na sua vida de entender que nós precisamos depender, sobretudo nesses dias, do Senhor. Entender que Deus é o auxílio, é o socorro bem presente no momento da angústia em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. Que essa aula de hoje ela possa ter contribuído para que você, caro aluno, compreenda e viver totalmente, você que é casado, seja você que é solteiro e quer se casar. Entenda que para ter uma família e para viver nos dias de hoje, você precisa depender totalmente do Senhor. E agora, querido, eu quero orar por você, caro aluno, e pela sua família. Vamos orar ao Senhor agora? Pai, no nome de Jesus, hoje, Senhor, nesta lição nós aprendemos um pouco mais a entender que nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, depender de Ti, depender do senhorio do Senhor. Que hoje, Senhor, venha sair de dentro de nós tudo aquilo que nos impede ser totalmente rendidos, submissos à Tua vontade e ao Teu querer. E acima de tudo, Senhor, nos ensina, como filhos Teus, a praticar os Teus mandamentos e juízos todos os dias de nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu nome. Desde já, Senhor, nós Te agradecemos por todo esse ensino. No nome de Jesus, amém. Shalom Adonai.